Meus amados, nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. Louvamos a Deus por aqueles que nós já temos estado com eles em cada congresso da nossa APECOM esses anos todos. Sou muito gratos a Deus por participar desses congressos, participar da vida da nossa igreja em cada região, em cada lugar desse país nosso. Como o vídeo disse, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino há 36 anos. Há 36 anos nós começamos a igreja do bairro Constantino. Era uma congregação, foi organizada a igreja, e hoje nós já passamos de mais de 1.200 membros, já temos várias filhas organizadas também como igreja. Deus tem abençoado muito o trabalho, e Deus tem sustentado a vida da igreja no decorrer dos anos. Fui pastor por 7 anos também da igreja de Monte Carmelo, onde nós iniciamos o trabalho. São, portanto, 43 anos de ministério servindo ao Senhor, no mesmo presbitério, da mesma região, e 41 anos casados com a dona Solange, que tem sido uma grande alegria, uma grande parceira nas nossas vidas. Nós nos conhecemos no seminário, ali nós tivemos a alegria de olhar um para o outro e de entender que era o projeto de Deus, o nosso casamento, e há 41 anos estamos casados. Pela graça e pelo poder de Deus, temos 3 filhos que têm alegrado, temos já 4 netos e está chegando mais um neto para a alegria da casa. O texto nosso é "Não me envergonho do Evangelho". Eu creio que quando nós olhamos a temática, nós começamos a pensar em tantas coisas. O que nós deveríamos falar? Eu não me envergonho do Evangelho. Eu creio que cada irmão já, principalmente os pastores, os nossos presbíteros, já tiveram a oportunidade de pregar em Romanos, já tiveram a oportunidade de fazer sermões sobre esse tema, já falaram esse tema em vários congressos, em várias igrejas, em vários lugares diferentes. Mas muitas vezes nós olhamos para esse tema também e fazemos algumas perguntas sobre a igreja dos nossos dias, sobre o impacto da igreja, se nós de fato não estamos vivendo um período que nós estamos ficando envergonhados do Evangelho que nós pregamos. No momento que nós vivemos, numa situação tão drástica do nosso país, de tanta corrupção, de tanta mazela, que necessita de os joelhos dobrados, intercedendo por este país nosso, pela nossa pátria, dia após dia, onde o nosso presidente cada vez mais é questionado, não só ele, mas todos os seus auxiliares. E a igreja? Qual é a postura que nós temos assumido? Sermos sal e sermos luz nesse Brasil nosso. Sermos uma igreja que de fato é relevante para a nossa pátria. Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, muito preocupado com essa temática, mas eu não gostaria de tratar da carta aos Romanos, porque a carta aos Romanos trata da justificação e da santificação. Eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite olharmos esse impacto de não nos vergonharmos do Evangelho no texto sagrado do livro de Atos dos Apóstolos, um texto extremamente conhecido, muitas vezes pregado, anunciado por nós. O texto é Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Paulo estava agora caminhando-se para Roma. Ele já tinha escrito a carta. Possivelmente a carta já estava lá em Roma, os irmãos de Roma já tinham tido conhecimento da carta, e agora Paulo passava por Mileto, mandou chamar os presbíteros para conversar com eles, presbíteros da igreja, e é dentro desse momento que Paulo está ali com aqueles presbíteros, que eu gostaria de estudar dentro dessa temática, por que eu não me envergonho do Evangelho. Leamos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento, para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu gostaria de convidar todos para falarmos juntos este verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Pai Celeste, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora. Fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Ministra para nós essa noite tão especial, quando nós olhamos os desafios que pesam sobre nós, a vida que nós possuímos, os trabalhos que temos de exercer, a obra que temos de cumprir, de acordo com a Tua graça e o Teu poder. Nos ensina, ó Pai, a ter uma postura adequada diante do Evangelho da graça, a sermos pregadores da Tua palavra, anunciadores do Teu Evangelho, ir de casa em casa, de lugar em lugar, falando do amor redentor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que todos possam conhecer a Cristo e entender quem é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus amados, nós vivemos num país que está caminhando para ser considerado de fato um país evangélico. Alguns afirmam com alegria, outros afirmam com tristeza, outros afirmam com muitas preocupações, porque cada vez mais as estatísticas mostram que no Brasil o Evangelho está ocupando todos os lugares, todos os setores. Se os irmãos observarem, de cada 10 famílias que nós visitamos em qualquer bairro de qualquer cidade brasileira, na sua grande maioria, pelo menos 6 pessoas dessas 10 casas, ou dessas 10 famílias, 6 pessoas já tiveram a experiência de passar pelas águas de batismo numa ou noutra igreja no Brasil. Esse é um fato que está acontecendo no Brasil. Então, muitas vezes, quando nós chegamos numa casa para falar do Evangelho da graça, a grande pergunta é: que boas novas nós trazemos? Que Evangelho é este que nós pregamos? Que mensagem é essa que nós temos a ousadia de ir nas casas pregarem? Ir nas casas levar a graça do Senhor. Pois que a plantação de igreja muitas vezes está se tornando cada vez mais difícil, porque o plantador primeiro precisa morar no lugar, para que as pessoas conheçam o seu testemunho, a sua vida, e quando ele começa a falar do Evangelho da graça, ele começa a falar do Evangelho por ele testificado. Tem mudado a temática. Não é mais simplesmente convidar a pessoa a vir para a igreja. Muitas vezes nós ouvimos as seguintes expressões: pastor, eu já conheço Jesus Cristo. Aí nós temos que sentar com a pessoa e falar: o Jesus que você conhece não é o Jesus que eu prego. E qual é o Jesus que o senhor prega? Aí nós vamos abrir as Escrituras Sagradas, vamos mostrando a respeito do Jesus que nós pregamos. As boas novas da salvação, a eficácia da obra.
E vamos trabalhando as vidas das pessoas de acordo com a misericórdia e o poder de Deus. Outros estávamos na igreja. E eu disse que ontem não ia fazer um sermão sobre as bênçãos, mas um sermão sobre o princípio das dores. E nós muitas vezes estamos esquecendo que nós precisamos, no Brasil, mudar um pouco a nossa temática. Levar as pessoas a compreender que é necessário pensar no princípio das dores. Porque o Brasil está de uma forma de um evangelho ufanista, cheio de bênçãos. Só bênçãos e não de responsabilidades. Eu não me vergonho do evangelho. Era essa a proposta de Paulo aos romanos. E agora nesse texto sagrado, Paulo está indo para Roma e ele deixa bem claro por que ele não envergonhava do evangelho. Eu gostaria de trazer algumas questões para os irmãos. Primeiro, porque o evangelho que transforma os meus valores, a minha ética, a minha maneira de ser. O evangelho não transvaloriza os meus valores. Não ultrapassa os meus valores. Não sanciona os meus valores. O evangelho transforma, cria em nós novos valores, novas posturas. Por isso que Paulo começa esse texto dizendo: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, com todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E se vós sois testemunhas do evangelho que eu trouxe a vocês, da postura que adotei, da maneira que me conduzi, como eu vivi diante de vocês. E é este o evangelho, essas são as boas novas, o evangelho de transformação, que salva o homem para uma nova maneira de ser, que salva o homem para um novo momento na sua vida, pela graça e pelo poder de Deus. Eu creio que o texto traz para nós algumas questões básicas. Paulo começa dizendo: servindo ao Senhor com toda humildade. Quando nós temos Jesus Cristo em nossas vidas, a nossa preocupação é servir a Deus. Não é servir a nós. O nosso eu é substituído por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós deixamos de existir para que Cristo Jesus exista em nós. Essa é a transformação, mas é uma transformação total, eficaz nas nossas vidas. E muitas vezes, meus amados, isso tem custado muito para as pessoas. Nós olhamos tantas coisas, nós fazemos tantas coisas, mas esquecendo que nós somos chamados para servir a Deus, e não para servir a nós. E servir a Deus com toda humildade, isto é, com toda dependência exclusiva de Deus. Nós dependemos exclusivamente de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para a honra de Deus. Paulo deixou bem claro isso em todo o seu ministério. A sua vida, a sua maneira de ser, desde a sua conversão em Cristo Jesus. Então eu poderia dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque de fato eu vivo no evangelho da graça todos os dias da minha vida, todos os momentos da minha vida, para a glória do Senhor. Será que nós temos vivido assim, meus queridos? Ou será que nós servimos outras coisas? O mundo que nós vivemos, nós temos tantos senhores. A nossa grande preocupação é que nós estamos dando o resto do nosso tempo para Deus, e não a nossa vida para Deus. Nós muitas vezes corremos tanto, nós levantamos tanto, muitas vezes cedo para trabalhar, mas nós não levantamos cedo para orar. Nós corremos para trabalhar o dia todo, e se nós não estivermos muito cansados, nós vamos à igreja. Se nós estivermos muito cansados, nós falamos: o nosso corpo exige que eu fique em casa.
aí nós passamos a ser escravos do nosso corpo. Nós passamos a ser escravo daquilo que está ao nosso derredor. E quantas vezes, se nós temos um convite para um trabalho no domingo, nós nem perguntamos se devemos ter alguma obrigação da igreja. E usamos às vezes a seguinte expressão: a igreja vai entender, o pastor vai compreender, mas eu não posso deixar o meu trabalho. Às vezes nem importante é. Nós não servimos a Deus na dependência de Deus. Nós não abrimos mão de nada diante do nosso Deus. E Paulo continua com lágrimas, com provações, enfrentando as ciladas. E não deixamos de anunciar coisa alguma proveitosa e vou ensinar publicamente. A grande preocupação de Paulo era cumprir cabalmente o seu ministério, a obra que Deus tinha dado para ele. Por isso ele não se envergonhava de servir o Senhor, porque para ele o Senhor era a primazia da sua vida, era a razão de ser da sua vida. Nós muitas vezes colocamos tantas coisas, tantos pormenores, tantas razões, e é interessante que o tempo nosso não é o tempo de Deus. A minha casa serve ao Senhor. Mas será que nossa casa de fato serve a Deus? Será que o nosso lar está a serviço do Senhor? Será que as nossas coisas estão a serviço de Deus? Eu viajo o Brasil todo. E eu disse isso há poucos dias em Pinheiros. Uma das coisas mais tristes que eu tenho constatado nas viagens que eu faço pelo Brasil é que dificilmente as casas oferecem para hospedar a gente. As casas nos levam para os hotéis. E sempre usando a mesma desculpa: o pastor vai ficar melhor hospedado no hotel. Ele vai ficar melhor guardado no hotel. Ninguém sabe o quanto o hotel é frio, é desumano, é triste, principalmente sem a esposa. Não há coisa pior na vida do que um hotel sem a esposa. O Hernandes sabe a mesma experiência que eu tenho, que nós viajamos para esse Brasil todo. Nós nos encontramos no aeroporto, do outro, mas as casas não se abrem. Nós perdemos a alegria de hospedar os anjos do Senhor e fazer da nossa casa um lugar de glórias ao Senhor. Abrir o nosso lar, abrir a nossa casa. Eu não me vergonho do Evangelho, porque é a Ele que eu sirvo dia e noite e dia, em cada instante, em cada momento, em cada postura. Os meus valores foram todos transformados, renovados. Agora as principais coisas é aquelas que pertencem a Deus: o amor ao irmão, a fidelidade, a verdade, a veracidade. Por elas eu pago o preço, e esses valores passam a determinar a minha vida, a minha postura. A minha fidelidade para com a minha esposa não é porque eu a amo. A minha fidelidade à minha esposa é porque o valor dela é Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu vejo Jesus nela e eu não posso trair o meu Deus. Nós precisamos mudar um pouco a nossa temática, meus queridos. Pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, membros de nossas igrejas, quais os valores que têm impulsionado nossas vidas? O ganhar mais? O ter mais? Possuir mais? ou servir mais. Dar a nossa vida
para ser queimada dia após dia diante do Senhor. E olhar e afirmar, valeu a pena. Me gastei, me queimei, mas valeu a pena para a glória do Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de colocar para os irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o único que iguala as pessoas. Gregos, romanos, judeus, todos são iguais. Pobres, ricos, todos são iguais. Cultos, incultos, todos são iguais. Paulo vai descrever isso quando ele deixa bem claro, tanto esse texto testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também quando Paulo fala que todos nós somos pecadores diante de Deus. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus. O único lugar que nós somos iguais é no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o único lugar que nós somos iguais é na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E na igreja nós precisamos sentir, de fato, que nós somos iguais. E nós temos as mesmas posições. Nós somos transformados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele mudou a nossa maneira de ser. Ele fala para mim e fala para o irmão, sois pecadores. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Pela graça nós somos salvos. Isso mediante a fé. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Pode ser que algum irmão vai dizer, mas pastor, eu tenho mais cursos, eu tenho mais estudo, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Meus amados, diante de Deus nós somos totalmente iguais. Nós somos pecadores. E se não fosse a graça redentora de Deus, nós não seríamos salvos. E aqui há uma consequência que eu gostaria de deixar para os irmãos. Não há pessoas fáceis de serem evangelizadas, nem pessoas difíceis de serem evangelizadas. O que existe são pessoas ainda não tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos uma congregação, hoje a igreja é organizada, que quando nós começamos essa igreja, não havia ninguém no bairro. Nós começamos visitando casa por casa, família por família. Eu já contei esse fato uma vez. E um dia nós marcamos um culto muito especial. Convidamos o bairro todo para que eles pudessem vir para esse culto especial. Nós tínhamos alugado uma casa. Levamos o coral da igreja. E eu nunca preparei um sermão evangelístico como preparei aquele. E naquele sermão eu tinha algumas ilustrações. Naquela época eu era bem mais jovem, um pouco iludido com algumas coisas, pensando, aqui eu vou tocar no povo, aqui o povo vai chorar, aqui o povo vai rir. Vamos conseguir algumas coisas inéditas esse dia. Estávamos lá o coral da igreja, estava lá o conselho da igreja pequeno, o coral pequeno. É um trabalho que nós estávamos começando. Havíamos convidado, casa por casa, família por família, deixado folhetos em casa. Havíamos orado. Naquele dia, para surpresa nossa, não apareceu nenhuma pessoa. Nós ficamos sozinhos. Algumas pessoas falam, pastor, aqui não é lugar para plantar uma igreja. Eu disse, meus queridos, aqui está um lugar bonito, um bairro bonito, com tantas casas, casas novas, famílias novas mudando. Deus tem os seus aqui, nós vamos plantar a igreja aqui. Aí no outro domingo eu disse a um presbítero, vamos para lá, e disse, não pastor, o senhor pode ir. Eu fui sozinho, visitei cada casa. Depois de 2 anos, chegou uma menina. Aí a coisa começou a crescer. Aí começou a vir famílias diferentes. Aos olhos humanos, aquela menina seria alguma situação difícil, família cheia de problemas.
Eu até pensei, mas como Deus manda para nós logo uma família desta? Mas foi a família que Deus mandou. Hoje nós temos a igreja organizada. Tem seu pastor, tem seu conselho, a igreja está plantada, está construída, está organizada, está indo para frente, para a glória de Deus. Você poderia ter desanimado. Nós não envergonhamos o Evangelho. O Evangelho é para todas as pessoas. Não importa se a pessoa está passando por uma crise, não importa se está saindo da cadeia, e não importa se ele seja o médico, o doutor, o engenheiro, o advogado, o professor universitário. O Evangelho é para ele também. O Evangelho da graça. Tanto gregos como judeus como romanos. Foi a partir da cadeia que Paulo evangelizou a casa de César. Não foi entrando na casa de César, nos ricos palácios, e dizendo, eu vim aqui pregar o Evangelho. Mas foi da cadeia. Deus usou uma maneira totalmente diferente. Deus quis que Paulo pregasse o Evangelho à casa de Roma e à casa de César, a partir do presídio. Deus quis que Paulo conhecesse a igreja de Roma, a igreja da qual ele disse, não me envergonho desse Evangelho da graça, a partir das suas próprias cadeias. Por isso que Paulo deixa bem claro, eu me glorio em Deus nas cadeias. Eu não tenho vergonha de ser preso por causa do Evangelho. Eu tenho vergonha de ser acusado por causa do Evangelho. Nós precisamos mudar a nossa temática dos nossos dias. Então, meu querido, quando você escolher um lugar para evangelizar, faça o seguinte. Comece a orar por aquele lugar. Comece a clamar a Deus. Depois distribua a palavra. Creia na parábola da semente. Que a palavra é distribuída em 4 solos diferentes, mas tem um solo fértil. Vai ser o dia que Deus vai fazer com ela vai germinar. Pela graça, pelo poder e pela misericórdia de Deus. Os méritos não são nossos. A obra não é nossa. Nós somos simplesmente pregadores da palavra e anunciadores da graça do Senhor Jesus Cristo. Qualquer lugar que você for, faça questão de falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fale do ônibus, fala do avião, fala do carro, fala para quem te atende em qualquer situação. Você não sabe o que vai acontecer em alguns momentos da vida. É sua obrigação dizer às pessoas que Cristo salva. Visite o seu médico, fala do Evangelho para ele. Diga para o seu médico qual é o Evangelho que você crê, quem é Jesus que você crê. Eu estava em Belo Horizonte esses dias, tive o prazer de estar numa igreja, conversar com um irmão, e ele me contava a sua experiência. Ele disse, pastor, eu tive uma enfermidade por 25 anos. 25 anos fui portador de uma enfermidade, de um câncer de pele. Não teria condições humanas de ser curado. O médico me assistiu, sempre falava, pode estar chegando o dia, pode chegar o dia. Eu sempre afirmava para ele, eu creio em um Deus Todo-Poderoso, eu creio em Jesus que cuida de mim. E eu pregava para ele. Foi passando-se os dias. E depois de 25 anos de tratamento, aquele médico olhou para mim e disse, você está curado. Você agora pode ir para sua casa. Mas eu quero conhecer esse Jesus seu. E hoje esse médico é membro da igreja presbiteriana lá em Belo Horizonte. Deus faz as coisas maravilhosas. Mas nós não podemos nos vergonhar do Evangelho. É o mesmo para todas as pessoas. Em qualquer lugar. Paulo do cárcere pregou para os soldados e pregou para Onésimo. Onésimo está na mesma situação que ele como prisioneiro. E Onésimo teve a oportunidade de ser transformado, viu novos valores, nova postura, nova ética, e agora ele poderia ser retornado à casa de Filemão.
não mais na condição de escravo, mas, irmão caríssimo, é o evangelho transformador. Mas Paulo falou para Onésimo. Paulo não entrou no presídio com tristezas e mágoas. Paulo não fez parte de um presídio lá em Éfeso pensando que Deus o havia deixado de lado. Ele louvava a Deus mesmo com açoites. Ele glorificava o nome de Deus. E testificou ao ponto do carcereiro, diante de situações dificílimas, perguntar para ele: quem é esse Deus seu? E Paulo pôde falar da graça de Deus. Eu não me vergonho do Evangelho, porque ele iguala os homens. Ele torna os homens iguais. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não há lugares para esta ou para aquela pessoa. Não há lugar para títulos. Na igreja do Senhor Jesus Cristo há lugar para servos. Somente servos. Somente servos para a glória de Deus. É interessante que nós, homens, fazemos tantas diferenças. E nós muitas vezes esquecemos que nós somos chamados para sermos servos. E simplesmente servir, de acordo com a vontade soberana de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para a honra de Deus. Mas eu gostaria de colocar um outro aspecto nesse texto. Eu não me vergonho do Evangelho, porque ele me ensina que tem um preço a pagar. E esse preço envolve sofrimento e alegria. Eu não me vergonho do Evangelho, porque ele me ensina que eu tenho um preço a pagar. Nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Meus amados, nossa igreja foi plantada no Brasil por 2 grupos missionários. A igreja do sul dos Estados Unidos e a igreja do norte dos Estados Unidos. 2 igrejas que mandaram missionários para o Brasil. A igreja do norte mandou Simonton para o Brasil. Simonton é o pai das missões no Brasil, enviado para a igreja do norte. A igreja do sul mandou Eduardo Lene para o Brasil. O pai das missões da igreja presbiteriana do sul, Eduardo Lene. Quando você lê a história do Arlene, você é surpreendido por alguma coisa que é diferente. Eduardo Lene foi um homem que não conheceu seus pais, não conheceu sua família. Foi criado numa escola da Irlanda e depois foi mandado para os Estados Unidos aos 11 anos de idade e jogado no Porto. E ali foi adotado por várias famílias até que ele pudesse crescer, desenvolver, estudar. Nasceu de família católica na Irlanda, veio a converter-se nos Estados Unidos, quando trabalhava numa fazenda, ajudando o dono daquela fazenda e podendo estudar também. Mas Deus usou aquele homem de forma poderosa quando veio para o Brasil. Ele plantou a igreja em Campinas, ele plantou a igreja do sul de Minas, ele plantou a igreja em vários outros estados, e estabeleceu toda a missão leste do Brasil e oeste do Brasil. Simonton foi o plantador de nossa igreja no Rio, foi o homem que deu os princípios de nossa igreja. Mas há um dado que une esses 2 homens. Todos os 2 morreram no Brasil. Todos os 2 deram a vida em solo brasileiro. Todos os 2 morreram com febre amarela. Simonton com 8 anos de ministério. Jovem pastor. Mesmo questionado, e no diário dele deixa bem claro que a vida ele não considerava ela preciosa para ele mesmo. Ele veio para gastar a sua vida no Brasil e dar a sua vida por nós. Morreu com 8 anos de ministério, deixando todos os princípios que nós temos hoje como igreja. Eduardo Lene morreu jovem também em Campinas. Depois de plantar a igreja, depois de estabelecer a igreja, depois de mandar Dona Carlota Kemper e Samuel Gran
palavras para a fundação do colégio. Depois de estabelecer todas as bases para a missão, em toda a região de Campinas, interior de Minas, veio a febre amarela. Ele estava só. Morreu. Não havia nenhum pastor que pudesse celebrar o seu funeral. Quem o fez foi o seu ajudante, um ex-escravo, que cooperou com ele na plantação da igreja, na construção do colégio. Ele recitou o Salmo 23, porque era um homem que não sabia ler. A única coisa que ele conhecia era o Salmo 23, e ele recitou na hora do funeral de Eduardo Lene. O nosso solo, portanto, é regado pelos 2 mártires que plantaram a igreja no Brasil. Outros morreram também no Brasil. João Bolle morreu no interior de Minas. Outros deram a sua vida em solo brasileiro. Chamberlain morreu no estado da Bahia. Cada um estabeleceu de acordo com a vontade soberana de Deus. Mas eu faço questão de ressaltar esses 2, que morreram jovens, deixaram famílias. Eduardo Lene deixou sua esposa, seus filhos nos Estados Unidos. Mais tarde, o seu filho mais velho assumiu o seu lugar. É do filho mais velho que fundou o IBEL, estabeleceu o terreno que hoje é o nosso seminário de Campinas. Foi doação do filho mais velho de Eduardo Lene. O sonho da família foi sempre voltado para fazer com que a obra florescesse no solo brasileiro. Deram a sua vida. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Que valor você dá à sua própria vida? Que preço você tem a pagar pelo Evangelho hoje? E é interessante que Paulo, na carta aos Filipenses, quase uma das últimas cartas, considerado quase um dos cantos do cisne de Paulo, alguns já creem que Filipenses está apontando para a própria morte de Paulo, mesmo com a possibilidade de ele sair, mas ele já ali estabelece todas as bases. Nessa carta ele escreve uma das coisas mais lindas e mais preciosas. Depois de falar que tudo posso daquele que me fortalece, Paulo coloca o seguinte: aprendi a viver contente em toda e em qualquer circunstância. Então houve uma escola na vida paulina. A nossa vida deve ser pautada pela dor, pelo sofrimento, por abrir mão de coisas em prol do Evangelho. Que preço nós pagamos? Qual é o preço que nós pagamos hoje para a expansão do Evangelho no Brasil? Que preço nós temos coragem hoje de pagar para que o Evangelho possa alcançar esse solo brasileiro tão bonito? Nós muitas vezes não pagamos este preço. Ainda estamos muito longe. Ainda estamos tão longe de estabelecer essas metas. Eu nunca posso esquecer que o Hospital de Rio Verde, quando ele foi construído, o Dr. Gordon foi aos Estados Unidos buscar recursos para a construção do hospital em Rio Verde. Naquela época difícil, quando estabeleceu o hospital aqui, que está com mais de 70 anos, o Dr. Gordon visitou vários lugares dos Estados Unidos e visitou a sua igreja, uma das suas igrejas. E a igreja disse: pastor, nós estamos guardando todos os nossos recursos para a construção do nosso templo. Nós vamos construir agora um templo. Queremos um templo novo. Todos os nossos recursos estão sendo guardados, protegidos, para que nós possamos, daqui a pouco, ter o nosso templo construído. Quando ele olhou para aquela situação, ele disse: meus queridos, eu trago aqui o desafio do Brasil. Nós precisamos abrir uma obra no Brasil, um hospital, uma região em que o Evangelho está chegando. Está chegando a região de Goiás, o sudoeste de Goiás. E dali vai entrar
e caminhar para Mato Grosso e outras partes do Brasil. E quando o Dr. Gordon falou de Sudoeste, foi das lutas do Sudoeste, das batalhas, aquele conselho disse: Dr. Gordon, nós vamos nos reunir, vamos orar. E antes do senhor ir embora, nós vamos conversar com o senhor. E depois de tudo aquilo, o conselho chama. Disse: agora o senhor está quase indo embora do Brasil. E o conselho tomou uma decisão. Nós estamos há 5 anos guardando recursos para a construção do nosso templo. E nós queremos entregar todo o nosso recurso para a construção do Hospital Evangélico de Rio Verde. E eles ficaram sem templo. Qual igreja nossa faria isso hoje? Se levantasse recursos e ficasse sabendo, há uma região longínqua que precisa de um novo trabalho, que preço nós estamos dispostos a pagar, meus queridos? Nós muitas vezes estamos simplesmente olhando para as coisas, entendendo, não é só a nossa vida, é abrir mão de nós. Nós não abrimos mão de nós. Nós não sofremos pela obra. Nós não damos nosso suor pela obra. Nós temos nossa casa pastoral construída da nossa igreja. Quando nós começamos, eu lancei o desafio: nós vamos construir a casa pastoral. E o irmão disse: pastor, nós não temos recursos. Isso nós não temos mesmo. Nós somos um grupo muito pequeno, nós somos mesmo. Mas como nós vamos construir nossa casa? Eu disse: meus amados, cada um vai dar um pouco de coisa. E nós todos vamos ser pedreiro e servente. Mas que dia? Segunda-feira, depois das 6 horas da tarde, nós paramos no serviço 5 horas. Aí nós vamos vir para cá, SAF, dar um lanche. Algum irmão traz alguma coisa, a gente come aqui mesmo, vai até às 10 horas. Na quarta-feira à noite, no sábado, o dia todo, para quem não trabalha. E hoje a casa está lá construída. Depois essa igreja construiu templos e mais templos. E nós estamos há 36 anos construindo obras. Que preço nós pagamos? A vida cristã é de lágrimas, é de dores, é de lutas. O evangelho no Brasil tem um evangelho ufanista. O evangelho que você não precisa fazer mais nada. Você tem tudo. Aprendi a viver contente. Nas lágrimas eu posso louvar a Deus. Nas alegrias eu posso louvar a Deus. A minha vida pertence a Deus. Não pertence a mim mesmo. Não tem dia, não tem hora, não tem momento, não tem noite. Nós não pertencemos a nós. Nós pertencemos a Deus. Para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Por isso nós não envergonhamos do Evangelho. O Evangelho é tudo para nós. É a razão de ser das nossas vidas. Ah, mas tem tribulação, Paulo. Indo para Jerusalém tem tribulação. Eles vão te prender. Eles vão te aprisionar. Mas quem importa as tribulações? Quem importa os presídios? Eu estou livre pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Nada nos escraviza. O Evangelho é que faz tudo em nós, de acordo com a vontade soberana de Deus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Esse é o Evangelho que nós precisamos anunciar, meus amados. Esse é o Evangelho que nós precisamos viver. A igreja precisa de homens e mulheres que tenham coragem de viver o Evangelho. Quando você chegar na sua casa, leia esse texto. E faça uma análise da sua vida diante de Deus. Faça a sua análise. Às vezes nós perguntamos por que a igreja coreana é tão forte. Porque a igreja coreana aprendeu a pagar com a dor
o Evangelho que possui. Igrejas foram queimadas. No Brasil nós nunca chegamos a isso. Daqui a pouco vão ter a lei do aborto. Nós, crentes, temos que dizer não ao aborto. Temos que ter coragem de dizer não ao aborto. Temos que ter coragem de dizer não ao homossexualismo. Temos que ter coragem de dizer não ao casamento homoafetivo. Temos que ter coragem de dizer que nós não aceitamos a doutrina do gênero. Nós somos criados homem e mulher pela glória de Deus. Nós temos que ter coragem de ter posições nossas. Não importa se nós vamos ser presos ou cerceados da nossa liberdade. Se um dia te proibir de entregar o Novo Testamento nas escolas, fique de fora entregando o Novo Testamento, mas não deixe de entregar. Se um dia proibir você de levar Bíblia para os presídios, dê um jeito da Bíblia chegar lá. Nós temos a obrigação de colocar a palavra de Deus nas mãos de todos os homens. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Não importa onde você está, não importa o que você é, seja crente, pela glória de Deus. Esses 3 princípios eu gostaria de deixar com você. Foi o Evangelho que transformou os meus valores morais e éticos. Foi o Evangelho que nos tornou iguais. Todos nós somos pecadores. Foi o Evangelho que nos ensinou e que nos ensina, dia após dia, a vivermos uma vida de sofrimento e de alegria, pela glória de Deus. Dor, alegria e paz. É isso que nuda o nosso ser, pela glória do Senhor. Nós vamos orar. Eu convidaria a todos aqueles que puderem, nós vamos ficar ajoelhados orando ao Senhor. Se algum irmão quiser vir à frente, venha também, nós vamos orar. E vamos pedir a Deus uma bênção especial. Ó Pai Celeste, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora. Porque o Evangelho é tudo que nós temos, tudo que nós possuímos. Nós somos gratos ao Pai pela Tua palavra. Quando Paulo de Mileto despede da igreja, indo para Jerusalém, de lá indo para Roma. Quase, ó Pai, num cântico de cisne, término de sua vida. Mas ele poderia deixar bem claro que o Evangelho era tudo para ele. Ele havia sido fiel àqueles irmãos, casa em casa, rua em rua, lugar em lugar, testificando ao Pai do amor redentor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, falando do Espírito Santo que aplica em nós a doutrina da salvação, que transforma as nossas vidas, transforma os nossos valores, e mexe no interior de nossas vidas. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Que essa seja uma noite especial para cada um de nós. Uma noite de júbilo, mas uma noite de reflexão séria perante o Senhor. Trabalhe em nossas vidas, ó Pai, e nos ensina a sermos mais dependentes do Senhor. E que este congresso, ó Pai, seja uma grande bênção para todos aqueles que aqui estarão. Para os nossos palestrantes, dê unção dobrada do Teu Espírito. E que eles sejam homens colocados diante do Senhor, mas submissos ao Senhor. Que o Espírito Santo fale por eles. Que eles sejam boca de Deus para cada um de nós. E que nesta noite, ó Pai, quando o servo Hernandes vai falar, ele possa inundar nossas vidas com a graça do Senhor. Testifica a nós da Tua graça. E em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém.